Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre ansiedade no transtorno do espectro autista. Uma pergunta muito recorrente: por que a ansiedade acontece com tanta frequência e com tanta intensidade dentro do espectro autista? Então assim, a primeira coisa que nós precisamos definir é a característica da neurodivergência. Então vamos pegar a palavra divergente. O indivíduo dentro do espectro, ele apresenta uma somatória bastante grande de características que diferem do universo neurotípico, ok? Estas características, elas trazem para a pessoa uma dinâmica comportamental e principalmente uma autopercepção sobre essa divergência e uma consequência no sentido de buscar promover em determinadas situações, em determinados momentos e para determinados neurodivergentes, um processo de ajuste e adaptação ao senso comum, ok? Essa neurodivergência, ela tem dois desdobramentos. Primeiro, uma sensação de inadequação, em virtude da palavra diferente. O indivíduo consegue auto-perceber que a sua dinâmica social não é comum, ele consegue perceber que ele tem padrões restritivos e repetitivos de comportamento, que alguns têm uma seletividade alimentar, que há uma hipersensibilidade sensorial, uma percepção daquilo que acontece à sua volta, muitas vezes aguçadíssima, tá? Promovendo um processo de análise amplo, diferenciado. E essa autopercepção da diferença, da inadequação, ela vai gerar um segundo desdobramento, que é uma sensação de desconforto. Por que desconforto? Primeiro, por não se sentir semelhante, e segundo, por em virtude dessas diferenças, ter que alcançar determinados ajustes, ou porque é de seu desejo, ou por uma necessidade em termos de convivência e de relacionamento no dia a dia. Então, assim, isso é uma base, é um alicerce muito sólido. E esse alicerce muito sólido faz com que a ansiedade ela seja repetidamente engatilhada. Por quê? Porque ela age como um mecanismo de defesa. Se há divergência, se existe uma sensação de inadequação e se existe um desconforto, o neurodivergente, ele precisa inconscientemente buscar uma condição de vigilância para que o diferente ao seu redor, para que essa questão de adequação não provoque nele nenhum tipo de ameaça. Tá? A vigilância é um estado de alerta, e o estado de alerta é uma marca muito significativa do processo de ansiedade. Uma marca muito significativa, inclusive e principalmente dentro de um contexto natural de sobrevivência. Todos nós temos isso em determinadas situações em que a situação pede esse processo. Dentro do espectro autista, essa vigilância permanente, ela se dá por uma quase certeza de o tempo todo, recorrentemente, o neurodivergente ter uma sensação ou uma impressão de que aquilo que está ao seu redor pode lhe provocar alguma ameaça. Quais são os gatilhos mais comuns no sentido desse quadro de ansiedade ser disparado por essa vigilância, essa ansiedade ter uma intensidade muito significativa e muitas vezes essa intensidade chegar a patamares de angústias? Primeira questão, todo o processo de mudança de rotina gera ansiedade no neurodivergente. A padronização, o comportamento repetitivo, tá? Ele gera para o indivíduo uma sensação de aninhamento,
de acomodação. E isso dá um bem-estar para ele, porque ele passa a ter uma relação de mais proximidade com esse padrão de comportamento e, consequentemente, uma estabilidade. Uma outra característica é a mudança de ambiente, que é muito semelhante à mudança de rotina. Os espaços do neurodivergente, eles passam a ser dominados por ele, ele passa a ter uma intimidade com uma noção espacial, e isso também dá esse conforto. Quando essa mudança de ambiente acontece, o novo, ele surge, mas é um novo relacionado à ocupação desse espaço e vem, consequentemente, a necessidade da adoção de um novo modelo, e esse novo modelo acaba gerando esse gatilho de ansiedade. A sensibilidade ou hipersensibilidade sensorial é um grande marco dentro do espectro autista. Então, indivíduos com sensibilidade auditiva, com sensibilidade visual para cores, para brilhos, a hipersensibilidade olfativa, a própria hipersensibilidade tátil, quando pessoas ao seu redor buscam o contato, o abraço, isso estimula de uma maneira muito forte, numa velocidade muito ampla, esse gatilho de ansiedade. Situações sociais específicas ou generalizadas, dependendo da característica do autista, também provocam um aumento bastante significativo do nível de ansiedade. A questão social, ela envolve mudança de ambiente, mudança de rotina, pessoas diferentes. Então, há uma estimulação muito grande e diferente que vai estar gerando essa questão da ansiedade. O excesso de estímulos, muitas coisas acontecendo simultaneamente em torno do indivíduo autista no mesmo intervalo de tempo, dificulta o neurodivergente a processar todos esses estímulos, e por essa dificuldade passa-se a ter uma sensação de ameaça e, consequentemente, um aumento do nível de ansiedade. E a pressão do dia a dia, eu acho que uma das pressões que a gente poderia colocar aqui, que acontece, é uma imposição de resgatar o neurodivergente para uma ação, para um comportamento e para uma resposta afetiva neurotípica, tá? E isso faz sim com que ele comece a se cobrar, que essa autopercepção aflore e que esse nível de ansiedade, então, aconteça de uma forma bastante significante, tá? Gente, era isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês quiserem deixar os comentários de vocês, experiências de vocês em relação a isso, vai contribuir muito para o nosso canal, e nós vamos conseguir aqui construir um conteúdo bastante significativo, não só para pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, mas para familiares, pessoas próximas que convivem com neurodivergentes, e isso vai facilitar muito o processo relacional e de condução do dia a dia, ok? Um grande abraço para você.